Muito boa noite a todos. Primeiramente, agradecemos a presença. Nós estamos aí na semana na nossa casa, do Centro Espírita Caminho de Damasco, completando então seus 80 anos. Uma história de muita luta, principalmente nos primeiros anos, dos 80, 1939. Nós tivemos aí realmente muita gente trabalhando, muitos dos que nos antecederam aqui devem estar ainda ligados à nossa casa, principalmente esses que estão na espiritualidade. Alguns devem ter reencarnado, sem dúvida, Mas temos certeza que alguns estão conosco, participando desse momento em que nós os homenageamos e buscamos em nós aquele sentimento mais puro, mais leve, que possa, de alguma forma, se transformar em bênção de paz para todos os corações. Nós temos, ontem já tivemos uma palestra, antes de ontem, na terça-feira, e hoje temos conosco a doutora Karina Rafaeli, que sempre atende aos nossos convites. Está aqui hoje com o seu marido, doutor Rafaeli, que muitos conhecem, de Marília, para nos dar prosseguimento às nossas palestras. E nós gostaríamos de iniciar, como sempre fazemos, com uma prece, sempre lembrando que a prece não é um ritual. Na doutrina espírita nós não temos rituais. A prece é uma necessidade que nós sentimos de estabelecer um clima favorável ao desenvolvimento desse trabalho. O trabalho espírita sempre ocorre toda vez que nos reunimos. Uma palestra é um trabalho, a espiritualidade presente, e a espiritualidade que atua à distância também aproveita os recursos que nós podemos oferecer durante essa palestra para prestar socorro, para ajudar, para esclarecer, para encorajar. E isso é muito importante, que nós saibamos que estamos participando de um trabalho mais amplo, que não se restringe somente ao nosso ambiente, muito menos ao plano material. Então nós vamos nos elevar em pensamento, como sempre, agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, mais uma vez, como tantas vezes tivemos, para buscar algo que venha ao encontro das nossas necessidades mais urgentes, nos ajudando a caminhar com mais firmeza, com mais determinação e coragem, na realização daquilo que nós próprios prometemos a nós mesmos, na presente existência, para fazermos o melhor que estiver ao nosso alcance. Que essa palestra possa nos trazer algo bem fundo em nosso coração, tocando-nos a nossa intimidade e dando-nos força, dando-nos coragem para que a nossa atividade, seja ela onde for, dentro da casa, fora, na família, no trabalho, na comunidade, seja de grande utilidade para a evolução espiritual do nosso planeta. Agradecemos os benfeitores da casa, toda a equipe espiritual que nos dá assistência, nossos protetores, nossos amigos da espiritualidade, familiares, que certamente estão conosco hoje, e os nossos irmãos que estiveram aqui logo no início da atividade dos Caminhos de Damasco e que certamente participam com muita vontade, com muita alegria dessa realização. E agradecidos pela oportunidade, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso Mestre, e de todos aqueles que estão conosco, nós iniciamos a nossa noite de palestra. Sem mais delongas,
vamos falar alguma coisa da nossa palestrante, Karina Rafaeli. O tema é esse que vocês estão vendo aí. Karina Rafaeli é uma espírita atuante no movimento, pertence ao Núcleo Espírita Amor e Paz de Marília, que fica ali na Rua Coronel José Brás, nas proximidades da escola Monsenhor Bicudo. Primeira atividade dela, que nós estamos percebendo, é de expositora. Ela faz palestras aqui no estado de São Paulo, mas não faz muita palestra, porque ela tem muita atividade dentro da casa. Então, ela atende mais aqui a região, né, quando é convidada, e procura fazer o possível para atender todas as solicitações. Ela dá cursos dentro do centro, que é o núcleo UNEAP, Núcleo Amor e Paz, sobre o Livro dos Espíritos, sobre o Livro dos Médios, e há um estudo interessante que se chama Evangelho Ponto a Ponto, que é um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela também dirige reunião mediúnica, coordena o grupo de evangelizadores da casa, que trabalha ali domingo. A tarefa de evangelização é uma tarefa realmente indispensável, básica, dentro de uma casa espírita. Ela está ligada a esse trabalho e dá aula sobre a série Fonte Viva, que acho que a maioria conhece, aquela série do Emmanuel, não é? O nome dessa atividade chama-se Pérolas do Evangelho. Isso aqui dando algumas informações, né? E a palestra que ela nos traz hoje certamente é mais uma dessas pérolas que ela nos tem dado aqui em Garça, na região, toda vez que é convidada. E temos certeza que os bons amigos estão aqui presentes, estarão ao seu lado, ao nosso lado, para que essa noite seja de grande proveito para todos nós. Boa noite, meus amigos. É uma grande alegria nós estarmos de volta a esta casa, e ainda mais num momento tão especial. Comemoração de aniversário de 80 anos não é brincadeira. Portanto, nós estamos honrados e gostaríamos de agradecer o convite carinhoso na pessoa do querido Benevides. Nós sabemos dos grandes desafios enfrentados por uma casa espírita para que se mantenha as atividades dentro dos princípios da doutrina espírita. Mas também sabemos do quanto prazeroso é o trabalho de Jesus, que nos promove ao aprimoramento íntimo, através dos estudos, das vivências e do desenvolvimento da fraternidade. Portanto, nós queremos parabenizar todos os envolvidos, encarnados e desencarnados, nesse trabalho espiritual de 80 anos. Parabéns a todos. Nós trouxemos hoje esse tema que foi sugerido pelo Benevides. Ele pediu para que nós desenvolvêssemos esse tema com vocês. Então, nós trazemos aqui algumas reflexões a respeito dessa construção íntima que é o perdão. Nós estaremos falando de relacionamentos mais próximos, dos nossos relacionamentos do dia a dia, de tal maneira que, se porventura acontecer na nossa jornada grandes dores, situações muito difíceis e constrangedoras, que nós tenhamos recursos, ferramentas para perdoar. De todos os ensinamentos trazidos pelo Mestre Jesus, a mensagem do perdão é a das mais importantes.
No entanto, é uma das experiências mais difíceis e complexas, porém, a mais libertadora para todos nós. Difícil, porque todos nós já sabemos que devemos perdoar. Nós já assimilamos a mensagem do Mestre, que disse que devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes. E Emmanuel, benfeitor espiritual, vai complementar, dizendo que nós devemos perdoar 490 vezes cada ofensa. É muita coisa. Nós ainda não conseguimos. Isso para mostrar a constância, para reforçar esse movimento que devemos fazer no nosso dia a dia. Então, se nós sabemos que precisamos perdoar, temos esse conhecimento, a pergunta que fazemos é: por que nós não conseguimos? Como diminuir a distância do que eu sei, o conhecimento, e do que eu sinto? E o que eu sinto é que fui ofendido, sinto mágoa, muitas vezes ódio, rancor, ressentimento, aquele mal-estar, todas as vezes que nós lembramos daquela pendenga que aconteceu conosco, sofrimento. Todas as vezes que nós sentimos essas emoções, esses sentimentos perturbadores, nós teremos problemas. Teremos problemas psíquicos, imunológicos e neurológicos. É a somatização. Aquilo que nós não conseguimos lidar, esse desarranjo emocional e sentimental, provoca doença. Então, não conseguimos lidar e o psiquismo projeta no corpo físico e podemos adoecer. A ciência, a medicina já nos dá conta da repercussão celular desse desarranjo emocional. Altera todo o nosso metabolismo. É como se ficássemos queimando a saúde física e mental. Aquilo que nós não aceitamos, não engolimos, fica irritando. Não conseguimos digerir, fica entalado aqui. Então teremos problemas no esôfago. Esofagite, refluxo, gastrite, úlceras e tantas outras enfermidades no trato gastrointestinal, cardíaco, tireoide e tantas coisas. Então, cada vez que nós nos lembramos daquela situação do ofensor ou da ofensa, aquela ferida que não está cicatrizada, ela se abre novamente, não foi resolvida e aquilo dói. Todas as vezes que lembramos, abre novamente a ferida e sofremos muito. Portanto, nós já sabemos qual é o caminho da cura. É um movimento amoroso, é a prática do perdão. Se já sabemos tudo isso, Jesus já nos orientou. Se a medicina nos dá conta através dos estudos científicos, nós chegamos à conclusão que perdoar é uma estratégia inteligente de saúde física e mental. E todos nós somos inteligentes. Mas para perdoar é preciso querer, não é? A nossa companheira disse, não, é melhor não perdoar, né? E tem gente que não quer perdoar mesmo. Muitas vezes nós estamos lá no atendimento fraterno da casa espírita, passando essas orientações sobre o perdão, e a pessoa vai falar assim, não, eu não estou preparada para perdoar. Então, precisa querer sair desse processo de desamor para conosco. Precisa se esforçar. E nós somos criaturas inteligentes, mas muitas vezes nós somos incoerentes naquilo que nós falamos e fazemos. Vamos ver se vai dar certo aqui, hein, Benevides?
tô com um problemão. Eu não sei nem como é que eu vou te contar isso. Ai, amiga, será que não é você que não tá conseguindo enxergar as coisas direito? Como que eu não tô enxergando, Bia? Eu tô vendo tudo claramente. Não tem jeito. Amiga, às vezes a gente fica tão obcecada com o problema que não consegue enxergar a solução que tá na nossa frente. Mas eu não sou assim, amiga. Eu não me desespero fácil. Quando vem um problema, primeiro eu paro, respiro, depois eu começo a buscar as alternativas. Alternativa, alternativa, alternativa. Aí o que eu vejo? Problema. É que às vezes não é olhar pra fora, é olhar pra dentro. É como você se coloca diante do problema, entendeu? Como assim? Qual é o seu papel diante dessa história que deu errado? Eu sou a vítima. Ah, então realmente, amiga, não tem solução. Ah, nossa, puxa, quanto incentivo. Obrigada. Ué, se o seu papel é o de vítima, a vítima sofre, ela não enxerga o problema. Se você se vê assim... E como é que eu posso me ver, então? Como que você é? Um espírito imortal que tá vivendo uma experiência física limitada, cheia de obstáculos. Alguns assustadores, mas que fazem parte do seu crescimento, sabe? Mas que são todos passageiros. E nada, nem ninguém pode te afetar, a não ser que você permita. Nossa, eu sou isso tudo aí mesmo? E muito mais. Vós sois deuses. Nossa, ouvindo isso até dá um certo ânimo, né? Já tô até enxergando um pouco melhor. Mas aí, me conta o que aconteceu, afinal. Ai, Bia, meu marido tá me traindo. Ai, Bruna, isso é péssimo. Com o seu. Quê? Eles não são só amigos, eles estão juntos. Ah, mas olha só, nós somos espíritos imortais, a gente é muito mais do que isso, né? Então vamos sentar, vamos conversar, resolver. Vamos conversar, sim. Eu vou pegar o César e ter uma conversinha com ele. Eu vou acabar com ele, Calma, Bia, calma, você assim não consegue pensar, calma. Bia, agora não me escuta mais, tá cega e surda de ódio, Bia! Eu vou matar ele. Isso não vai ficar assim, eu vou acabar com ele. Ele não tinha direito de fazer isso comigo, eu vou acabar com ele. Então, nós somos inteligentes e incoerentes, não é? É muito fácil falar, aconselhar, né? Até que você passa por uma situação e aí precisa trabalhar essa questão interna, não é? E Emmanuel vai nos dizer exatamente isso. É muito difícil, porque a coisa é complexa. Como perdoar? Se perdoar não se resume à questão dos lábios, e sim a problema que afeta os mais íntimos mecanismos do sentimento. Então, a situação é profunda e nós precisamos nos munir de coragem para fazer essas avaliações internas e começar esse processo do perdão. E nós começamos com esse profundo, mas pequeno, simples, profundo poema de Antônio Torres, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que diz: fui revoltado e arengueiro, depois aprendi por fim que os erros do companheiro estavam dentro de mim. É extremamente profundo. A palestra poderia se encerrar aqui. Os erros do companheiro estavam dentro de mim, porque eu projeto no outro o meu conteúdo íntimo. Então, eu projeto no outro um mecanismo de defesa psicológica, né? Chama projeção. Quando nós estamos criticando, errando, aliás, criticando muito o erro do outro, falando muito mal, julgando, nós estamos olhando no outro o que nós temos dentro de nós. É o mal que temos dentro de nós no outro, sou eu no outro. Então, isso é extremamente profundo. E é a partir daí que nós vamos começar as nossas considerações e as nossas reflexões. Muito bem. Quando é que surge, então, uma mágoa ou um ressentimento? Como é que acontece? Então, veja bem, nós temos... Todos nós temos expectativas e essa mágoa ela surge quando uma expectativa não foi efetivada e vem a frustração. Quando nós temos algum interesse que não foi realizado, algo que nós esperávamos e não aconteceu da maneira que nós esperávamos. E aí aconteceu uma agressão, uma injúria, uma ofensa e assim por diante. Então temos uma expectativa que não foi realizada e vem a frustração.
E essa mágoa acontece. E nós vamos ver que a mágoa, ela é um mecanismo natural. Como é que nós vamos registrando isso no espírito ou no psiquismo? Essa mágoa, dessa questão que aconteceu, ela pode ser muito pequena ou muito grande. E nós podemos fazer um registro de um descaso, de uma desconsideração, uma falta de respeito, um golpe, uma traição, de algo ali que está relacionado. Vamos registrando. A mágoa pode ser muito pequena ou muito grande. E essa intensidade vai depender do nosso conteúdo íntimo, daquilo que nós estamos trazendo, de outras vidas, de outras reencarnações, porque nós temos uma bagagem espiritual. Vai depender das nossas imperfeições e também das qualidades que eu já possuo para poder lidar com aquilo. Então, depende da leitura que eu faço da vida, das questões existenciais. Vai depender do processo educativo atual, do que eu penso a respeito de crenças, ou seja, depende do grau de maturidade que eu tenho. Numa palavra só, a evolução espiritual. Então, essa mágoa vai ser registrada maior ou menor de acordo com o meu conteúdo íntimo. Muito bem. No psiquismo, então, acontece isso. Nós vamos registrando um prejuízo ou uma lesão emocional das mais variadas nesses graus maiores ou menores. E o que se passa conosco, então, em termos de ressentimento? A mágoa, ela é um mecanismo natural, então nós vamos sofrer uma agressão, uma violência, algo, e vamos sentir aquilo, vamos ficar aborrecidos, vamos ficar magoados, isso é natural. Sentir raiva também é natural. Muitas vezes nós falamos assim, nossa, eu não posso sentir raiva. Claro que pode sentir raiva. A raiva faz parte das 5 emoções básicas do ser humano. Alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. São as 5 emoções básicas. O que nós precisamos aprender é a lidar com a raiva, não explodir, não virar cólera, não ser impulsivo e não cultivar a mágoa. A mágoa, ela é natural. Imagine que você foi realmente agredido. Então pense numa agressão grande, né? Algo que aconteceu que foi sério. Porque muitas pessoas se melindram por questões pequenas. Mas vamos imaginar que aconteceu mesmo uma violência, algo moral, enfim, e você ficou magoado. Não sentir a violência tem algo errado dentro do psiquismo. A pessoa que não sente aquilo, porque uma coisa é a violência, a agressão, outra coisa é a ofensa, e você pegar aquilo para você e cultivar, e ficar remoendo dentro de você. Então, sentir aquilo é natural. O que é que nós não podemos fazer? É o cultivo da mágoa, é ficar remoendo, revivendo aquilo a todo instante. Isso é ressentimento, é ressentir. Aquilo não passa, você revive o instante da agressão, você lembra do ofensor o tempo todo. Então aquilo vai te fazendo mal por dentro, e isso é ressentimento, é cultivo da mágoa. E todas as vezes que nós temos uma ferida muito grande de mágoa, nós precisamos tomar cuidado porque ela pode ser potencializada. Nós vivemos numa rede de sintonia espiritual e aprendemos isso na questão 459 do Livro dos Espíritos, no capítulo Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Quando Kardec pergunta se os espíritos podem interferir nas nossas ações e no nosso pensamento, e a resposta dos espíritos da codificação: muito mais do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Portanto, nós estamos nessa rede de sintonia. A direção para o bem ou para o mal é determinada pelo meu conteúdo íntimo. Se eu estou magoado, rancoroso, com ódio, estarei me relacionando com espíritos nessa faixa de vibração. É um plug tomada. Então, precisamos sempre lembrar disso, e vai potencializar aquela ferida. E nós vamos ficar naquele processo, naquela vibração negativa e intensa. Muito bem.
que será que o ressentido quer no seu íntimo? Para nós darmos essa resposta, nós precisamos fazer um olhar profundo a respeito de nós mesmos, seguindo a orientação de Santo Agostinho, lá naquela famosa questão 919 do capítulo Perfeição Moral do Livro dos Espíritos. Santo Agostinho nos apresenta a chave para o progresso individual, que é o autoconhecimento. Para nós respondermos e começarmos a trabalhar esse movimento interno amoroso, precisamos olhar sinceramente para dentro das nossas sombras. Nós somos sombra e luz e precisamos nos munir de coragem para trabalhar o orgulho e olhar para dentro de nós, das nossas imperfeições, das nossas fragilidades. E somos luz, temos qualidades, mas é assim que nós vamos fazer luz nesta sombra. Então não é fácil realizar essa análise de consciência diária, que é a base da reforma íntima, e olhar e trabalhar os nossos sentimentos. Então vamos imaginar, principalmente os mais experientes que já passaram por situações difíceis, com certeza, imagine lá aquela ofensa, aquela coisa chata, desagradável, uma pendenga na sua vida. O que você sentiu no início? Ficou magoado? Ficou ressentido? O que é que você queria naquele momento? É no momento inicial. Depois nós vamos metabolizando tudo isso. Alguém sabe? Quem arrisca na resposta? O que você queria lá naquele primeiro momento, ressentido? Quem arrisca? Que o outro pedisse desculpa. O que mais? Torcer o pescoço do outro. Exatamente, torcer o pescoço dele. Torcer o pescoço? É isso mesmo. Exatamente. Pedir desculpa, que ele venha pedir desculpa, mas de joelhos, humilhado, se arrastando. Não é? É isso, exatamente. Para a gente ter essa resposta, nós precisamos ter um olhar muito profundo para dentro de nós, porque é exatamente isso. Nós queremos que o outro sofra como nós estamos sofrendo. E isso é o quê? Tem um nome. Vingança. Não é essa vingança escancarada que você vai pegar uma arma e vai matar o outro, não. É aquele desejo do mal. É quando você fica sabendo que ele fez a mesma coisa que ele fez com você, com o outro, e você avisou, e ele fez, e agora deu tudo errado, e você vai lá e fala, tá vendo? Eu não falei bem feito. Eu falei que essa pessoa não vale nada. Não é assim? E você se compraz com aquilo. Né? Quando ele se dá mal, então, nossa, aquilo é uma maravilha. Nós precisamos ter esse olhar. Num primeiro momento, nós desejamos o mal, sim. Mas depois, nós vamos metabolizando tudo isso, elaborando os nossos sentimentos, nós aqui, vamos trazendo os recursos da doutrina espírita, ferramentas, para trabalhar essa construção, esse caminho do perdão. Então, no início, é isso mesmo que nós queremos, mas necessário que se tenha esse olhar profundo para dentro de nós. A escolha do que nós vamos fazer com aquela ofensa, a reação que nós vamos ter é nossa, pessoal. As pessoas podem fazer tudo o que elas quiserem conosco, mas depende de nós o que nós vamos fazer com tudo aquilo que elas estão fazendo conosco. Então, a resposta emocional que eu vou dar é minha escolha. E eu tenho responsabilidade nisso. Isso é muito importante. Nesse processo, quando nós estamos nessa análise profunda, fazendo essas reflexões, nós já estamos iniciando o caminho de libertação, que é o caminho do perdão, o caminho da autoiluminação, o despertar de consciência, fazer esse movimento amoroso para conosco e, consequentemente, para com o outro. Isso é caridade. Esse movimento é de caridade. Por trás da mágoa e do ressentimento há um complexo de interpretação. Interpretação de mim mesma, do meu conteúdo, lembrar que nós somos espíritos imperfeitos. Então, nós estudamos a escala espírita lá no Livro dos Espíritos, questões 100 e seguintes, e sabemos que somos espíritos de terceira ordem.
Há o predomínio da matéria sobre o espírito, então nós ainda somos muito ligados às coisas do mundo, apegados a coisas e pessoas. Todas as paixões, as imperfeições, então, que vêm do egoísmo, inveja, ciúme, o poder sobre o outro, a posse, intolerância, impaciência, ganância, tudo isso é da nossa alçada ainda, todos nós. E como é que nós podemos cobrar perfeição do outro se nós não somos perfeitos? Se nós não temos essa perfeição para dar? Então nós precisamos lembrar sempre disso. O outro errou comigo, mas ele também pode falhar e muitas vezes, se eu estivesse no lugar dele, talvez eu tivesse feito até pior. Porque nós não sabemos as nossas dificuldades no momento que nós estamos passando pelo problema. Então, há um complexo de interpretação do outro, entendendo que ele tem as suas dificuldades, que ele falha, que ele tem uma bagagem espiritual que vem trazendo traumas, inseguranças, medos e também as virtudes. Ele tem um grau de maturidade e uma leitura da vida que muitas vezes não é a mesma que a minha. Isso é importante. Então, cada um está num nível de maturidade. Entender isso, né, praticar a empatia, nos colocando no lugar do outro. E aí nós nos remetemos a essa questão quando estamos falando sobre caridade, porque é um movimento amoroso para conosco e, consequentemente, para com o outro. E vamos lá para a questão 886, quando Kardec pergunta, no Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E nós aqui do movimento espírita já sabemos de cor, né? Todo mundo sabe a resposta, é o famoso BIP. Benevolência, indulgência e perdão. Então veja, os espíritos superiores da codificação, eles estão nos passando uma orientação que é para o nosso bem. É para nós isso, para que a gente faça um processo de mudança de olhar, de mudança de perspectiva com relação ao nosso próximo. E isso é importante, significa mudar a perspectiva sobre os acontecimentos e sobre o ofensor. Então, ter esse olhar amoroso, saber que o outro é uma pessoa comum, incoerente como nós somos, imperfeitos como nós somos. Desta maneira, mudando o olhar, nós estaremos sendo benevolentes, indulgentes, benevolentes para com todos, indulgentes para com as faltas alheias e estaremos perdoando. Então, tudo passa por uma questão de interpretação e uma mudança de olhar com relação à ofensa e o ofensor. Então, todos nós somos imperfeitos e dentro dos relacionamentos, e agora falando dos relacionamentos mais próximos, as nossas relações não são sustentadas se nós não fizermos o acolhimento das fragilidades de cada um, acolher as fragilidades. Quando nós fazemos esse acolhimento das fragilidades, das imperfeições do outro e das nossas, o amor, ele evoca mudanças. Há um esforço natural de ambas as partes e é a partir do acolhimento das fragilidades que nós vamos iniciar a transformação interna dos sentimentos. Então, se nós não fizermos isso, não haveremos de ter uma relação que irá se sustentar. Em um relacionamento mais próximo, se as imperfeições são acolhidas e compreendidas, naturalmente há esforço e haverá mudanças, porque o amor contagia. E é dessa maneira que o espírito avança. Então, ter esse olhar amoroso para com o outro. Será que perdoar é esquecer? O que vocês acham?
Não é esquecer. Jesus disse, né, para esquecer as ofensas. Mas o que ele quis dizer com isso? Perdoar não é esquecer, porque não tem como nós esquecermos os fatos que aconteceram conosco. Imagine uma situação muito grave, uma violência grave. Esses fatos estão registrados, fazem parte da história do espírito. Mas é possível nós nos lembrarmos das coisas que aconteceram e não sofrermos mais. Então, é lembrar sem sentir dor, e isso é possível. Perdoar, então, é compreender a situação, é o esquecimento das emoções e sentimentos relacionados ao fato. Isso é possível nós fazermos. Então, não é esquecer, não tem como. Está registrado e nós devemos tirar os pontos positivos, os aprendizados daquela pendenga que aconteceu conosco. Então, faz parte da nossa história, é lembrar e não sofrer, e o exercício do perdão, ele passa por esse processo que nós estamos fazendo aqui. Reflexões. Passa pela autoconsciência. Eu sou consciente que só posso evoluir pelo amor. Esse é o nosso destino. Criados simples e ignorantes, mas com todo um potencial, temos a essência divina dentro de nós, potencial de amor e de perfeição, e chegaremos naquela escala evolutiva que estudamos lá no Livro dos Espíritos, aquela hierarquia espiritual, seremos um espírito pleno de amor e conhecimento, um espírito puro. Então, esse é o nosso processo evolutivo. E aí, diante de tudo isso, alguém pode estar pensando, nossa, mas parece que perdoar, então, é ser conivente, né, com o erro do outro. Será que é isso? Perdoar é ser conivente? Num relacionamento próximo, perdoar é reconsiderar, mas a pessoa que errou, ela deve reagir positivamente e estar disposta a um amadurecimento. Isso acontece muito nos relacionamentos familiares. Então, imagine pais e filhos. Então, imagine que a pessoa errou, você precisa retomar aquela pessoa na sua vida, é uma pessoa da família, você perdoa. Ela erra de novo. O mesmo erro, você perdoa. E mais uma vez, você perdoa. Então, nós precisamos analisar. Será que eu não estou sendo conivente, passando a mão na cabeça e prejudicando a evolução daquela pessoa? Então, para isso, nós precisamos fazer acordos, conversar, estabelecer limites amorosos, e essa pessoa também precisa dar uma resposta positiva de amadurecimento, para que possa ser retomado o vínculo de confiança nessa relação. É assim que nós vamos estabelecer pontes. Então, conversar, para que a gente chegue nesse grau de amadurecimento. Os dois precisam se empenhar na reconstrução desse relacionamento, seja qual for. Desta maneira, nós estaremos adotando uma postura de superação e poderemos, então, oferecer a outra face. Então, quando Jesus diz, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, olha o que Jesus está dizendo. Não é a mesma face, a face da agressão, da violência. E também não é a face da covardia, é a outra face. É a face da compreensão, da razão, uma outra resposta emocional. E nós podemos construir essa outra resposta. É a resposta do perdão e do amor. Então, oferecer a outra face é isso. Para que a gente chegue a tudo isso que estamos falando, isso só é possível através do alto amor, do alto perdão, que é fazer o acolhimento das nossas fragilidades, aceitar a nós mesmos e aí sim mobilizar as nossas forças íntimas de mudança, que são as potencialidades da alma, para fazer a transformação do sentimento. E aí nós nos perguntamos, quando aconteceu aquela ofensa e você ficou magoado, ressentido, em que momento eu me abandonei e deixei o fluxo divino? Devemos perguntar isso. Em que momento eu me deixei ofender, me deixei magoar e saí do fluxo do amor? Porque se eu estou numa relação e o outro me magoou,
é porque eu cheguei no ponto dessa relação que deixei o outro me magoar. Eu me deixei ofender. Aí é que está. Então, não há o respeito, não há o auto-amor e eu estou no processo de autoagressão. Então, passa pelo auto-perdão, por esse movimento amoroso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O primeiro movimento é para conosco. Se eu não me respeito, não vou respeitar o outro e não vou me fazer respeitar. Dentro desse processo, nós vamos desenvolver o respeito para com o outro que não quer mais ficar comigo e quer ir por outros caminhos que não são os meus. O respeito por ideias que são diferentes das minhas, opiniões que não são as mesmas das minhas. E é assim que nós vamos caminhando por esse movimento amoroso. Nós temos vários exemplos entre os apóstolos de Jesus de perdão e falta de perdão. Na última ceia, Jesus disse: um dentre vós irá me trair. E Judas, ele amava Jesus dentro da sua visão mundana, mas amava. E ele não dá conta, não faz esse processo amoroso e mata a culpa, matando o corpo físico, se suicida. Hoje nós sabemos que ele é um espírito evoluído após muitas reencarnações. O que não dizer de Pedro na questão da negação? Após o terceiro galo cantar, ele chora copiosamente, mas tem o seu despertar de consciência, se auto-perdoa, faz esse movimento de acolhimento das suas fragilidades e numa postura de superação acaba se transformando no principal apóstolo de edificação do cristianismo primitivo. E o que não falar dessa figura impressionante, Paulo de Tarso. Enquanto Saulo foi o maior perseguidor dos cristãos, matou muita gente, torturou. Mas também tem o seu momento de auto-perdão, de acolhimento, e adota essa postura com coragem, com uma vontade indômita. Paulo tinha uma vontade indômita. E após a aparição de Jesus, no caminho de Damasco, ele diz: Senhor, que queres que eu faça? E acaba se transformando no maior divulgador da Boa Nova. Portanto, nós podemos pegar como exemplos e seguir adiante. Nesse sentido, qual é o sentimento, então, que nós vamos ter com os nossos adversários, com aqueles que nos prejudicaram? Jesus vai nos explicar. E na questão 887, do Livro dos Espíritos, Kardec então pergunta sobre isso para os espíritos superiores. Jesus ensinou ainda a amar aos vossos inimigos. Ora, o amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provém da falta de simpatia entre os espíritos? Que sentimento que nós vamos ter por aquele que nos prejudicou? Os espíritos respondem: sem dúvida, não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. E não foi isso que ele quis dizer. Amar aos inimigos é perdoá-los e pagar-lhes o mal com o bem. Assim nos tornamos superiores. Pela vingança, nos colocamos abaixo deles. Então é o processo do perdão, é não desejar o mal. E nós temos um desdobramento dessa questão no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec vai nos dizer que Jesus não pretendia com essas palavras sobre o amor ao inimigo que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que sabe que nos quer o mal. Então não é isso. A questão é outra, é ir trabalhando o nosso pensamento, o nosso sentimento para não desejar o mal, para perdoar. Não para ter um sentimento amoroso que nós temos com uma pessoa querida que caminha conosco. Então, nós temos uma prescrição de saúde trazida no Evangelho
E aí nós vamos comentar aqui um pouquinho. É não ter ódio, rancor ou desejo de vingança, como nós já falamos aqui. É desejar o bem e não o mal. Não opor obstáculo à reconciliação. Então veja, quando Jesus diz: reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele, isso para que a gente não leve para o plano espiritual as obsessões. Mas nós estamos falando aqui da reconciliação de sentimentos. É isso que é importante, porque muitas vezes não dá para a gente caminhar lado a lado com aquele que nos prejudicou. Mas é uma questão sentimental e emocional. Alegrar-se e não se aborrecer com o bem que os atinge. Nós não fazemos isso, a gente faz o contrário. Ficamos felizes quando ele se dá mal. Então nós precisamos ir trabalhando isso. Estender a mão prestativa em caso de necessidade. E isso pode ser de uma maneira indireta, oculta. Tentar ajudar de uma maneira indireta, não precisa ser escancarado para não humilhar. Abster-se de atos e palavras e tudo que possa prejudicá-los. E quando acontece alguma coisa ruim conosco, a gente quer contar, né? Nós queremos falar sobre aquilo, e aí aquilo vira um negócio. Então a gente começa a falar do outro, falar mal, conta o que aconteceu, aquilo aumenta, e a gente quer ouvir da pessoa que nós estamos contando que nós estamos certos, porque sempre nós estamos certos. Nossa opinião sempre é a opinião certa, e nós nunca estamos errados. E nós ficamos falando muito, reclamando demais. Esse é um grande problema, reclamação. Nós temos uma passagem muito interessante na obra Nosso Lar, logo que André Luiz foi resgatado do umbral. Então, o mentor, que é o ministro Clarencio, ele chega para André Luiz e diz assim: e aí, André, tudo bem? Está melhorzinho? E o que o André Luiz faz? É igual aquela pessoa que a gente pergunta: nossa, já vem, não vou nem perguntar se está tudo bem, porque ela já vai falar um monte de coisa, aquela reclamação. André Luiz fez isso. Começou a reclamar aos 7 ventos, aquela ladainha não acabava mais, reclamou, falou dele, falou das dores, falou de tudo. E aí o mentor, o ministro Clarencio fala assim: André, é o seguinte, você quer a cura espiritual? E ele diz: sim, claro. Então aprenda a não falar excessivamente de você mesmo, nem comente as próprias dores. Olha só, caminho da cura espiritual. Depois o ministro fala assim: olha, a dor para nós, espíritos, então espíritos mais esclarecidos, é oportunidade de aprimoramento da alma. A luta é oportunidade, possibilidade de realização divina. Ele passou um sabão no André Luiz, ele falou várias coisas, é muito interessante. Acho que se tivesse um buraco, ele tinha entrado dentro, de tanta vergonha. E o ministro vai dizer o seguinte: olha, diante do serviço, do trabalho, dos aprendizados, as almas débeis, as almas fracas, elas se deitam para se queixarem aos que passam. Enquanto as almas fortes, elas aceitam o serviço como patrimônio divino. E o serviço, entenda-se tudo, inclusive a situação difícil que nós estamos passando, daquele que nos prejudicou, porque ali é uma necessidade nossa de aprendizado. Olha que interessante, nós reclamamos demais. Então, é uma orientação para nós. Enfim, diz o Evangelho, pagar o mal com o bem, sem intenção de humilhar, assim cumprirá o mandamento: amai os vossos inimigos. Para a gente chegar aqui a essa prescrição evangélica, nós precisamos nos compreender, então, como espíritos imortais. Já falamos isso. Nossas fragilidades, nossas imperfeições e nossas potencialidades. Estamos num processo evolutivo. Isso se dá pelo autoconhecimento, para a mobilização da vontade ativa, que é uma potência da alma. Leon Denis vai nos dizer que a vontade é responsável pelo desenvolvimento ilimitado do espírito. É ela que impulsiona todas as outras potências: consciência, livre-arbítrio, pensamento. Então nós precisamos cuidar da nossa vontade e dirigir para o caminho correto. Tolerância.
Nós somos e estamos muito intolerantes, não acham? Estamos vivendo tempos de intolerância. E nós vamos ter uma mensagem muito interessante, uma orientação do Espírito da Codificação, Irmã Rosália, no capítulo 13, sobre caridade, caridade moral e caridade material. Século XIX, mas ainda tão atual, né, Benevides? E ela vai dizer o seguinte, que a caridade moral, vou dizer com as minhas palavras, ela diz assim, olha, a caridade moral consiste em vocês se suportarem uns aos outros, e é o que menos vocês fazem aí nesse mundo inferior que vocês vivem. Olha o que ela está dizendo, que nós não nos suportamos. Pessoal, nós não nos suportamos, nós não estamos aguentando isso aqui do outro. Olha as redes sociais, olha os comentários. E ela continua, ela diz, olha, há muito merecimento em saber calar para que um outro mais tolo possa falar. Ou seja, ela está chamando nós de tolos, porque ela falou que o outro é mais tolo. Então, nós somos tolos também. Então, silenciar. Conseguimos silenciar? Né? Nós somos impulsivos, a gente já quer revidar. Não podemos, nós precisamos buscar a reflexão. Não ser impulsivo, ser reflexivo. E ela continua. É muito meritório e é caridade também fazer-se de surdo quando uma boca que está acostumada a caçoar solta uma palavra irônica. Fazer-se de surdo. É assim que nós vamos lidar com as nossas situações, com os nossos relacionamentos. Né? Isso é tolerância. Por fim, resumindo, caridade consiste, diz a irmã Rosália, em não se incomodar com as faltas alheias, com os erros dos outros. Nós nos incomodamos muito. Às vezes nem é tão necessário, nós é que ficamos muito incomodados, somos muito impacientes, intolerantes, e acaba aquele conflito e você ficou magoado. Dar oportunidade para o ofensor ser uma nova pessoa. Isso é bastante importante, porque os relacionamentos eles passam por essa interpretação interna e externa e uma reconstrução, fazendo pontes ali, vínculos novamente nos relacionamentos. E eu preciso dar oportunidade para a pessoa, para que ela seja uma nova pessoa realmente. Muitas vezes nós não fazemos isso. Muitas vezes nós ainda estamos vinculados na mágoa, continuamos ali naquele relacionamento, mas rotulamos a pessoa pelo erro, pela mágoa que aconteceu lá. Cada conversinha volta tudo de novo e a gente joga na cara do outro o que aconteceu lá atrás. Então, se eu não consigo esquecer a mágoa e não estou conseguindo acolher as minhas fragilidades e as imperfeições dos dois, eu preciso colocar esforço, vontade ativa, para realmente dar oportunidade para aquela pessoa dar uma resposta positiva. Lembra da resposta? De maturidade, a resposta emocional? Porque senão todas as vezes voltam os dinossauros do passado. Certa vez, conversando no atendimento fraterno com uma senhora de 80 e poucos anos, ela começou a contar do marido, o marido fez isso, fez aquilo, e é aquele sofrimento e tal. E eu falei, espera um pouquinho, mas quando que aconteceu isso? 1956. Não é possível, né? É o passado que ainda está presente. Então, não estou dando oportunidade para a pessoa ser realmente uma nova pessoa. Rotulei e vou ficar lembrando do que ele fez lá atrás. E sofrendo muito, não é? Fazer um autoexame sobre a ofensa é sempre interessante, porque normalmente, em 90% dos casos, nós somos corresponsáveis. Porque quando um não quer, dois não brigam. Então, será que culminou naquele conflito, naquela situação, porque eu também contribuí com a minha impaciência, com o meu azedume, com a minha intolerância, e aí ele chegou naquela gota d'água, explodiu e aconteceu tudo aquilo.
Então, fazer um autoexame da nossa responsabilidade no conflito. Normalmente, nós somos, sim, corresponsáveis. Muitas vezes não estamos conseguindo lidar e precisamos desse afastamento psíquico, que o físico às vezes não é possível, porque às vezes o adversário mora com você debaixo do mesmo teto, quando não dorme na mesma cama. Então, o afastamento psíquico, ele é mental. Para de pensar naquilo, desvia o foco, vai fazer outras coisas, não pensa mais naquilo. Então, é desviar. Afastamento psíquico é isso, né? Sai do foco, vamos para outro caminho. Às vezes nós não conseguimos fazer oração pelo outro, né? Às vezes não conseguimos nem fazer oração, né? Durante o dia a dia, a gente esquece de orar à noite, ainda mais pelo inimigo, né? Por aquele que nos ofendeu. Então, lá no atendimento fraterno da Casa Espírita, a gente às vezes passa um treinamento, uma mentalização para que a gente comece o trabalho, né? De não desejar o mal e fazer uma oração e ir trabalhando esse sentimento. E nós orientamos as pessoas que façam o seguinte: olha, nós vamos mentalizar toda noite para aquele que te prejudicou um buquê de rosas. E você vai colocar ali a sua melhor parte, vai energizar aquilo, fluidos, e vai mentalmente entregar aquele buquê todas as noites para aquela pessoa. É muito interessante as respostas e os retornos das pessoas. Tem pessoas que dizem assim: não consegui entregar o buquê, murchou. Outras falam assim: caiu e ele virou as costas. É muito interessante. Que dificuldade que nós temos, pessoal. É muita dificuldade. Então, precisa de esforço, de treinamento para que a gente consiga tudo isso. E aí, aos poucos, nós vamos conseguir um dia fazer uma oração, mandar pensamentos positivos para aquela pessoa. Nós vamos conseguir. Quando está tudo muito difícil, temos as terapias, a medicina da terra, psicologia, psiquiatria. Quando não estamos conseguindo lidar, então nós precisamos buscar ajuda. E a Casa Espírita maravilhosa, com atendimento fraterno, com os estudos que nos esclarecem. É importante nós estarmos falando sobre o assunto, estudando, e a doutrina espírita ela é muito rica. Temos a psicologia espírita e dentro da doutrina, na codificação, nós temos muito material de reflexão. E é importante nós refletirmos sobre isso. Porque é pela reflexão que nós vamos mobilizar o sentimento. Senão nós vamos ficar só na intelectualização. Nós temos, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, essa belíssima, lindíssima passagem selecionada por Kardec para estruturar esse capítulo. Esse versículo é o tema central do capítulo, que diz: vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus amigos, nós estamos muito sobrecarregados com esses pesos inúteis. Rancor, mágoa, ressentimento, melindres. Estamos muito sobrecarregados. E temos o Consolador. A doutrina ela é muito rica e nos traz subsídios para que a gente deixe esses pesos para trás. Na verdade, o convite de Jesus, o convite do Evangelho é para mudanças íntimas, mudanças comportamentais. É isso que vai nos deixar mais leve. Então, a doutrina, ela nos traz claridade mental, por compreensão. É a chave para que a gente possa entender as questões existenciais. A doutrina tem tantas ferramentas, tantos pilares, que nós vamos entender o nosso contexto. Para que nós estamos passando por essa situação horrível? Algo precisa ser construído dentro de mim, algo eu estou precisando aprender. O nosso contexto atual no mundo de provas e expiações, quem somos, de onde estamos vindo, para onde nós iremos.
as questões dos relacionamentos, tudo isso a doutrina nos traz. Então nós conseguimos entender. O Evangelho faz esse convite para nós. Nós estamos falando aqui, vocês perceberam, de relacionamentos, não é? Estamos falando de nós mesmos e de relacionamentos. Portanto, nós devemos nos perguntar como é que nós estamos nas nossas relações pessoais. Porque, de repente, o ofensor sou eu, né? Estamos falando do outro, mas e eu? Como é que eu estou nessas relações, os meus compromissos, na família, na profissão, aqui dentro da casa espírita, no voluntariado? Como é a minha fala? Será que é uma fala doce, mansa, construtiva, positiva? Ou será que é uma fala azeda, negativa, destrutiva, maledicente, que provoca no outro a sua pior parte? Que nós possamos provocar no outro a melhor parte. Então nós precisamos fazer essa reflexão de como nós estamos em todos os nossos relacionamentos. E é dessa maneira que nós vamos trabalhar as adversidades com postura de enfrentamento, tirando os aprendizados e perdoando. Então, tudo passa por uma questão de perspectiva, de entendimento interno e externo. E é dessa maneira que nós vamos construir esse caminho, que é o caminho do perdão. Portanto, não permita que a mágoa, a raiva, o ódio, o rancor tomem conta de você. Eles adoecem a sua alma e o seu corpo físico. Procure novas posições mentais. Busque a renovação de sentimentos através da prece, da leitura, do estudo edificante, do trabalho no bem. É assim que nós vamos construir uma individualidade melhor. E lembre-se desse olhar, o olhar de Jesus para conosco. E busque esse olhar no adversário que te prejudicou. Jesus olha para nós e vê não a personalidade do momento, mas sim a individualidade eterna que carrega dentro de si todo um potencial de amor e perfeição. Ele sabe que um dia nós seremos como ele, espíritos puros, plenos de amor. Meus queridos amigos, nós passamos aqui momentos, pelo menos para mim, muito agradáveis. Então eu agradeço, espero que eu tenha contribuído para algumas reflexões a respeito desse processo, porque é um processo do perdão. Um forte abraço, um beijo no coração de cada um de vocês e muita paz.